Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Entre Livros e Prosa. Eu sou o André, como todos já conhecem, e hoje não vim falar para vocês nem de um, nem de dois, nem de três, nem de quatro, nem de cinco, mas sim 6 livros. Olha para quem ainda não reconheceu, aqui ó, essa é a capa do box, Maze Runner. Já vou dar uma dica para vocês, que vocês viram que está separado. Porque está separado, que quando comprei o box tava lá 5 livros, mas a série tem 6, porque eles contam esse aqui também, obviamente, que é Os Arquivos Secretos da Clareira. Vou falar para vocês hoje, pessoal, então da série Maze Runner, Correr e Morrer. E essa série ficou bem conhecida, até porque ela virou filme, né? E tudo que vira filme acaba também tendo um alcance um pouco maior. Então eu acredito que vários de vocês já tenham visto aí o filme. Primeiro dia, novato. Hora de acordar. Pode me dizer seu nome? Eu não lembro de nada. Quem colocou a gente aqui? Não sabemos. O que tem lá fora? O labirinto. Aí alguém já vem me perguntar assim, André, por que então só tem 3 filmes e tem 6 livros, tá? Eu vou explicar já pra vocês. Então eu vou meter primeiramente nesses 3 livros aqui que são dos filmes, tá? Que aqui é o Correr e Morrer, tá? Que é o primeiro livro da série. Depois nós temos aqui A Prova de Fogo, tá? Que é o segundo livro da série. E depois tem A Cura Mortal, que é o terceiro livro da série, e termina aí também a série dos filmes, que é uma trilogia. Como eu vou falar para vocês mais ou menos a série um pouco por cima, tá? De uma visão um pouco geral, pode ser que eu dei alguns pequenos spoilers, tá? Mas é spoiler lógico. Por exemplo, se o cara tá no segundo livro, o cara não morreu no primeiro. Alguma coisa nesse sentido. Mas a história do Maze Runner é muito interessante, porque ela começa o seguinte, ela começa com um personagem, praticamente, a história é contada na terceira pessoa, mas é em cima do personagem Thomas. E o Thomas, ele tá ali numa caixa, no elevador. Ele vai subindo para algum lugar, ele não sabe para onde ele tá, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe quem que ele é, não sabe nada. E ele sai, enfim, numa clareira ali, né, ele vê que é um espaço bem grande, com um monte de jovens. Ele tem aproximadamente ali uns 16, 17 anos, eles não sabem dizer bem a idade deles. O que ele sabe é que ele só tem o nome dele, que é Thomas, só sabe disso. Ele não tem uma memória de nada, onde ele estava, o que aconteceu, quem que é o pai, quem que é a mãe, enfim. E ele chegando lá nessa clareira, então já tem lá os clareanos, lá como eles costumam chamar ali, né? E eles já começam a apresentar ele nesse lugar. E o Thomas fica assim, perdido, faz aquele monte de perguntas, quer saber tudo ao mesmo tempo, e a galera lá não ajuda muito, falar a verdade para vocês, porque já faz tempo que eles estão lá, e ele já tem um certo hábito e fala para ele, ó, você vai ficar sabendo as coisas devagar, calma, não tem pressa, você vai aprender as coisas devagar. Então, conforme o Thomas vai aprendendo, nós também vamos aprendendo qual é o universo que eles estão. Quem nunca assistiu o filme, que já falei para vocês, primeiro livro, eles estão então nessa clareira, e em volta da clareira, eles sabem que eles estão num enorme labirinto. Então, eles querem então sair dali. O que eles percebem logo, que na verdade eles estão numa espécie de experimento, porque tem alguns robôs, alguns besouros, robozinhos assim, lagarto, essas coisas que vão filmando ele, e ele sabe que eles estão sendo filmados. E aí vai então se desenrolando, né, a primeira história e a base da Maze Runner, que é mais ou menos isso. E o Thomas, então, ele vai entendendo a sociedade, ele vê que, por exemplo, o Thomas, que ele quer fazer tudo, mas ele não pode fazer. Por exemplo, ele quer ir pro labirinto, mas lá quem vai é os corredores, né? Lá é dividido certinho por setor, cada um faz o que pode fazer. E o Thomas, então, ele veio para causar. É aquele personagem que ele veio no livro para tirar todo mundo da casinha, ele já quer sair, ele já chegou no dia, ele já quer sair no dia. E é interessante que ele fala, não, mas a gente tem que sair daqui, né? Aí lá ele vai pegando o Minho, que pega muita amizade com ele, com a Sarola, o Newt, né? O Newt é provavelmente o que ele mais, junto com o Minho, que ele mais faz amizade ali. E o Newt fala assim, meu, o que você está pensando? A gente faz 2 anos que nós estamos aqui, então você está pensando, já fizemos. Ah, mas fazer isso? Já fizemos. Mas isso? Já fizemos. Então ele acaba se decepcionando, mas ele acaba entendendo um pouco da vida ali. O que acontece é que então eles estão nessa clareira ali com vários adolescentes,
E depois, um certo determinado tempo, chega uma garota, isso mesmo, a Teresa. Ela já chega com o bilhetinho na mão, que ela é a última. O pessoal não sabe o que vai acontecer, até porque só tem um homem que sobe lá, ela é a única moça. E para ajudar, o Thomas começa a escutar a voz dela na cabeça dele, a voz dela na cabeça dele, ele já acha que ele tá surtando, né, tá ficando louco. E ele vê que ele conhece a Teresa de algum lugar. Ele começa a ver que tem alguma coisa errada. Ele descobre que quem faz o experimento com eles é o Cruel. Catástrofe, ruína universal, experimento letal. Simplifica tudo isso, saiu o Cruel. Inclusive a Teresa, ela chega com a mensagem lá de o Cruel é bom, que na ideia deles realmente o Cruel é bom. E aí o livro vai se desenrolando. Aí tem um pequeno spoiler, que é que você tem a sequência que eles conseguem sair do labirinto. Agora, como eles vão sair desse labirinto, vou falar para vocês, é muito pano para manga. Algumas pessoas sobrevivem, muitas pessoas morrem. Por que eles estão no labirinto? Eles acabam descobrindo logo o tempo. O planeta ele passou por uma devastação, uma tempestade solar muito grande que teve, queimou-se muita coisa. Aí depois o pessoal teve uma brilhante ideia de soltar um vírus aí, para fazer tipo um controle de pessoas. E esse vírus saiu do controle. E então quem não morreu queimado estava morrendo com esse vírus que se chamava Fulgor. E o Fulgor ele ataca o cérebro, que é onde eles falam que é essa ruína universal, que é a parte, uma parte específica do cérebro. E essa doença não tem cura, esse vírus não tem cura e a pessoa vai ficando louco. Então eles chamam essas pessoas que estão contaminadas de cranks. E a ideia do Cruel é analisar o cérebro dessas pessoas, né? Eles têm implante cerebral, por isso que o Thomas ele escuta a voz da Teresa, né? E eles ficam pesquisando o tempo todo o cérebro dessas pessoas, colocam eles na maior enrascada, no maior perigo, né? Lá no labirinto tinha os verdugo, que eram uns monstros lá que não deixavam ele sair do labirinto, enfim. Os moleques passam um perrengue danado, né? Toda a série. E isso vai se agravando. A questão é que eles continuam nesse experimento, né? Praticamente aí toda parte. Então assim, é um livro bastante interessante. Eu gostei muito do primeiro livro, tá? O segundo também é bem legal. O terceiro, falar a verdade, eu já acho que eles deram uma enrolada. Talvez o James, que é o autor, ele fez o primeiro livro, né? Pode ser coisa da minha cabeça, mas tem 400 e poucas páginas, depois os demais tem 380, 360, 390, mais ou menos essa desse tamanho. E eu não sei se ele não quis fazer uns livros mais ou menos padronizados, e talvez, pelo menos, o segundo e terceiro livro quase ele podia ter juntado, na minha opinião, podia ter cortado várias coisas, mas enfim, né, é um livro bem interessante. Agora falando um pouquinho para vocês do filme. Esse aqui, que eu falei para vocês, que é os arquivos, o que ele contém? Eles têm vários memorandos, né, do Cruel, então eles têm algumas pesquisas do Cruel durante a clareira e até depois da clareira que não aparecem nos livros, então é alguns arquivos especiais mesmo. Por que só tem 3 filmes? Tá? Por quê? O James ele lançou esses 2 livros aqui, tá? Que o primeiro é esse Ordem de Extermínio, e depois esse aqui que é o Código da Febre. O que eles vão contar? Esse aqui que é a Ordem de Extermínio, ele vai contar como apareceu então, como foi essa tempestade solar que deu, como teve toda a devastação e como surgiu o Fulgor. Esse aqui, o Código da Febre, o que ele vai mostrar? Ele vai contar um pouco antes do labirinto. Ele já vai contar a Teresa, vai contar todos eles, mas vai contar assim bem de criança, como eles estão ajudando. Inclusive o Thomas ele tem uma participação do labirinto, a Teresa também, então vai contar detalhadamente o que aconteceu. Então, falando um pouquinho do filme, que daí eu vou falar só desses 3, obviamente, que é os 3 que estão. Se você analisar o filme em relação ao livro, ao pé da letra, o primeiro, ele assim, é muito... também não tem muito o que diferenciar, mas o primeiro é muito fiel ao livro, muito legal. A partir do segundo, aí o filme ele tem uma versão própria. O Fulgor tá ali, o Cruel está, o Thomas, Teresa, todos os participantes estão ali. O que eu achei interessante, por exemplo, praticamente quem morre no livro morre no filme, que eu acho que para mim já é uma grande coisa. Mas o livro ele acaba tendo uma pegada e o filme sai para uma outra pegada. Por exemplo, no filme 2, né, que é a Prova de Fogo, os meninos eles conseguem escapar do Cruel já do começo. Inclusive o filme leva essa questão do correr e morrer ao pé da letra do começo ao fim. Para quem assistiu toda a série, gente, para quem gosta de ação, assista, porque assim, molecada corre o tempo todo. Eles estão correndo do Cruel, estão correndo do Cranks, eles estão correndo do Fulgor, estão correndo assim, estão tentando arrumar. É bem ação mesmo. Você não vai cochilar no filme. Já no livro, ele é diferente, que nem, por exemplo, a Prova de Fogo, eles ainda estão no Cruel, ainda estão no experimento, tem tudo
toda aquela coisa. Inclusive, ele é bem mais parado que o filme. Então, assim, analisando o filme com o livro, o filme acaba sendo diferente, ele acaba sendo fraco porque ele é bem diferente, ele toma as proporções diferentes, até o final ele é bem diferente. Agora, analisando o filme por si só, eu sinceramente, é difícil vocês ouvirem isso na minha boca, mas eu achei o filme até um pouco melhor do que o livro, pelo seguinte, porque o filme ele tem um pouco mais de ação. O livro, o que eu falei para vocês, talvez por o autor ter dado uma enchida um pouco no livro, às vezes fica também aquelas narrativa um pouco mais arrastada, mas é aquelas arrastadas que você vê que você podia tirar, né? Ele faz uma volta para cair no mesmo lugar. Então tem coisas que eu até tiraria do livro. Então o filme ele é um pouco mais animado, assim, mais ação. Outra coisa que eu diferenciaria assim demais do filme é a postura do Thomas. O Thomas do livro é uma coisa, o Thomas do filme é outra. Por quê? O Thomas no livro, ele tem um poder de persuasão muito grande, tem mesmo. Ele chega na clareira, ele consegue resolvendo as coisas da maneira dele, ele vai se entrando de um jeito. Mas, por exemplo, o Thomas ele vai assumir a liderança, acho que até chega no final ele ainda não assumiu direito a liderança. O pessoal precisa dele, ele é o principal realmente. Mas, às vezes, quando ele está meio com dificuldade, sabe o que ele faz? Ele faz isso, ó. Ele simplesmente chora, né? Tem várias, isso o Thomas do livro, ele tem várias cenas que o pessoal está esperando ele falar assim, não vão resolver tal coisa. Aí ele vai resolver, não resolve, aí o Newton olha para ele e fala, Thomas, mas tá esperando o que a oportunidade? A oportunidade já passou. Ele pega e fala, ah, é mesmo. Ele é persuasivo com as pessoas, sim, ele exerce uma certa liderança, sim, mas não como no filme. Até porque os clarianos do livro, eles têm uma sociedade fincada. Eu falei para vocês, eles já estavam lá, já faziam 2 anos, eles já têm uma ordem pré-estabelecida, eles seguem isso a risco até o fim do livro, tá? E já o Thomas do filme, galera, ele é aquele que, sabe aquele estilo soldado americano? Que tá todo mundo morrendo, tá todo mundo com bala para todo lado, sem um pedaço da perna, sem um caolho, e o cara fala, não, nós vamos resolver esse problema, que nós somos juntos, nós estamos aqui, e ele é aquele cara que vai motivar, né, falta só levantar a bandeira dos Estados Unidos, esse é o típico personagem. Mas por um certo lado, isso é bom, porque o que eu falei para vocês, ele vai animar o filme. Ele chega na clareira, é assim, questão de 1-2 dias, ele praticamente assume a liderança e vai embora. Né, ele toca o barco e vai até o fim, ele vai para frente, vai chamando e faz as coisas desenvolver. Então talvez isso seja um ponto legal que o autor fez aí, o diretor do filme fez, né, trazer um pouco mais o Thomas, um pouco mais essa liderança, um pouco mais firmada, porque o livro às vezes você fica naquela, é legal, ele é legal, mas tem hora que ele é legal, tem hora que não é, então você fica mais ou menos assim. Então pessoal, fica aí uma ótima dica de leitura para vocês, nesse meu box, né? Fiquei muito feliz de tê-lo. A primeira série de filme que eu lembro de ter lido, em breve vocês vão ver Peter Jackson. Qual? Peter Jackson. Não é Peter Jackson? É Peter do Ladrão Jackson. de Raios? É. Não é Peter Jackson. Como é que chama? Percy Jackson. Percy Jackson, né? Não é Peter Jackson. Mas esse aqui ficou é uma série bem legal. E eu vou falar pra vocês, o box é bem interessante. Não esqueça, de quem for comprar o box, já compra o que tem 6, tá? Aí vocês já vai estar o box completinho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se estiver assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, você já sabe. Deixa o comentário, ver o que vocês acharam. Se estiver pelo Instagram, curte aí, comente, indique aí para os seus amigos aí o nosso blog. Certo? E coloque aí se vocês gostaram da série e se tem alguma série aí de filme que vocês gostariam de ver eu tá trazendo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Valeu!